Temperatura da água sobe no Mediterrâneo. Cientistas alertam para a situação preocupante de muitas espécies. Ucrânia não reconhece responsabilidade nas explosões na Crimeia, mas conselheiro do presidente fala de desmilitarização em ação. Campanha eleitoral começa no Brasil com a religião a dominar os discursos de Jair Bolsonaro e Lula da Silva. O mar Mediterrâneo está a aquecer de forma preocupante. Para muitos é um prazer mergulhar em águas cada vez mais quentes, mas os especialistas advertem de que este é um sinal claro de que o Mediterrâneo não está bem. Segundo os cientistas, a temperatura da água desde Tel Aviv até a Riviera Francesa subiu entre 3 e 5 graus acima do normal para esta época do ano e os efeitos já são visíveis. Estamos a receber informações de vários pontos no Mediterrâneo, casos de Maiorca ou da Sardenha, onde já se observam fenómenos de mortalidade massiva de algumas espécies, como corais, esponjas ou ainda algas. Está também a afetar unidades de aquacultura, por exemplo. As explorações de mexilhões estão a sofrer as consequências desta onda de calor marinho, esta onda de calor no ar. Um estudo realizado por 30 cientistas de 11 países com costa mediterrânica concluiu que as ondas de calor entre 2015 e 2019 afetaram mais de 50 espécies, causando em muitos casos mortes maciças. Entre 1982 e 2018, a temperatura deste mar aumentou 0,4 graus a cada década. Especialistas e organizações ambientalistas pedem a proteção de 30% deste mar para dar às espécies uma oportunidade de recuperação. A Ucrânia não admite responsabilidade nas explosões no depósito de munições na Crimeia, a segunda ocorrência do género na península na última semana, mas o conselheiro presidencial, Mikhailo Podolyak, referiu-se ao incidente como desmilitarização em ação, sugerindo que as explosões não foram acidentais. Volodymyr Zelensky avisou os residentes na Crimeia para terem cuidado e afirmou: As filas de trânsito dos últimos dias da Crimeia em direção à Rússia provam que a grande maioria dos cidadãos do Estado terrorista está a começar a compreender, ou pelo menos a sentir, que a Crimeia não é lugar para eles. Não há notícia de feridos graves, mas as explosões obrigaram à evacuação de aldeias nas proximidades. Mais de 2.000 pessoas foram retiradas de casa. Esta mulher conta que havia tiros e explosões e cartuchos e destroços a cair por todo lado, que caiu um artefacto no seu quintal e que tiveram de deixar tudo e partir. Saímos para dar uma vista de olhos e vimos o fumo a vir do estábulo, que agora serve de armazém militar. Ficámos a ver tudo explodir até às 7 ou 8 da manhã e depois vieram as equipas de emergência e evacuaram toda a área. Entretanto, o secretário-geral da ONU reúne-se esta quinta-feira em Lviv com o presidente Zelensky e com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan. António Guterres visita também o porto de Odessa e vai a Istambul ver o centro de coordenação do transporte de cereais. A Rússia e a Ucrânia continuam a acusar-se mutuamente dos ataques nas proximidades da central nuclear de Zaporizhia. As Nações Unidas querem que os inspetores tenham acesso às instalações para prevenir um eventual desastre nuclear. A Eslováquia anunciou recentemente o envio de aviões de guerra para ajudar a Ucrânia no conflito com a Rússia. A medida não é inédita no país. Em abril, Bratislava contribuiu com sistemas de artilharia e defesa aérea, mas nem por isso é pacífica. De acordo com um inquérito, apenas metade da população apoia o envio de armas para o país vizinho e a questão divide mesmo algumas famílias. Se esta jovem não tem dúvidas em afirmar que o envio de armas para a Ucrânia é positivo, a sua avó mostra-se categoricamente contra. A Eslováquia é um dos países da União Europeia onde existe um maior sentimento pró-Rússia. Apesar da invasão da Ucrânia, cerca de 1/3 da população local considera Moscou um parceiro estratégico e vê os Estados Unidos como uma ameaça. O governo eslovaco tenta contrariar esta tendência.
A propaganda russa está a trabalhar para tentar mudar as atitudes da população no sentido de parar ou bloquear o envio de material militar para a Ucrânia. Mas este governo irá definitivamente continuar. Precisamos de ajudar os ucranianos. Eles merecem-no e nós sabemos muito bem o que é viver sob ocupação. De acordo com o governo eslovaco, a sua frota de MiG-29 deve estar ao serviço de Kiev no final do mês e os 300 milhões de euros de custos estimados para a operação devem ser financiados por Bruxelas. A medida foi criticada nas redes sociais, onde vários utilizadores consideram este apoio militar uma declaração de guerra à Rússia, sustentando a sua posição com informação falsa e já desmascarada pelas autoridades. Dominika Hajdu, diretora do think tank Globsec, considera que a raiz do problema está na educação. Os estudantes eslovacos estão com resultados muito baixos em pensamento crítico, o que, claro, os torna mais vulneráveis à desinformação e às teorias da conspiração. Se a Eslováquia vai ou não enviar mais armas para a Ucrânia não depende só do estado de espírito da população. A coligação no poder está em crise e pode perfeitamente voltar atrás em decisões tomadas no passado. Johannes Blechberger, Euronews, Bratislava. A Proteção Civil vai reforçar a vigilância na Serra da Estrela após esta segunda-feira 3 fogos terem reativado em simultâneo na região. Mais de 1000 operacionais e 12 meios aéreos foram mobilizados esta terça-feira para o combate às chamas. Só entre 15 e 16 de agosto, os 3 incêndios deram origem a mais de 8.000 hectares ardidos em todo o Parque Natural. A situação no terreno é complexa, dizem as autoridades, e o fumo é tanto que a 400 km de distância, Madrid acordou sob uma nuvem cinzenta. Na região de Valência, 2 grandes incêndios obrigaram a evacuação de 13 municípios, ao encerramento de várias estradas e à interrupção da circulação de comboios. Até ao momento, os cerca de 250.000 hectares que já arderam este ano em Espanha representam o triplo da área consumida pelo fogo no país em 2021. Em França, o tempo mais úmido e fresco dos últimos dias veio finalmente dar algum descanso aos bombeiros. No entanto, mais de 650 operacionais, nacionais e estrangeiros, permanecem em Gironda, onde os incêndios de julho e agosto ainda não são considerados sob controlo. A campanha eleitoral no Brasil arrancou a toda a velocidade, com Jair Bolsonaro a iniciar a corrida ao Palácio do Planalto de Mota. O presidente brasileiro voltou a Juiz de Fora, onde foi esfaqueado em 2018 para começar a campanha e acredita que então foi salvo por intervenção divina. A recordação que eu levo é de um renascimento. É de que a minha vida foi poupada por Ele, o nosso Criador, para que eu pudesse, como presidente da República, fazer o melhor pela nossa pátria. A religião foi uma constante no discurso e Bolsonaro sugeriu mesmo que pode vir a ser proibido falar em Deus em caso de derrota. Já Lula da Silva, que de acordo com as últimas sondagens parte como favorito, começou a campanha no mesmo sítio onde começou a carreira política, São Bernardo do Campo. O seu discurso também ficou marcado pelas referências religiosas, mas para falar do demónio, que para Lula tem um nome. Você foi negacionista, você não acreditou na ciência, você não acreditou na medicina, você não acreditou nos governadores, você não acreditou na medicina, você acreditou na sua mentira, porque se tem alguém que é possuído pelo demônio, é esse Bolsonaro. O duelo entre os dois rivais promete. Apesar de existirem 12 candidatos nas presidenciais, tudo indica que a vitória seja discutida entre Jair Bolsonaro e Lula da Silva. A primeira volta está marcada para 2 de outubro. É o maior passo em frente de sempre pelo clima. Joe Biden não poupou nas palavras ao promulgar o Inflation Reduction Act, pacote legislativo que prevê um investimento de perto de 370 mil milhões de dólares em energias renováveis. A nova legislação também tem impacto na saúde e impõe um limite no preço dos medicamentos com receita médica, até agora demasiado caros para uma fatia considerável dos norte-americanos. Morreu Wolfgang Petersen.
O realizador alemão tornou-se conhecido com a Odisseia do Submarino 96, filme que lhe valeu 6 nomeações para os Oscars e lhe abriu as portas de Hollywood. Nos Estados Unidos assinou blockbusters como História Interminável, Na Linha da Frente ou Força Aérea 1. Peterson perdeu a vida aos 81 anos na sequência de um cancro do pâncreas.